Bíblia, João capítulo 20, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E o 28, e Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E o aplauso mais bonito desta noite é para a palavra de Deus. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que nós chamamos de homens de fé e mulheres de fé. Fôssemos aqui enumerá-los, teríamos aqui uma grande lista. Poderíamos, por exemplo, falando em fé, começar por Abraão. A propósito, estamos estudando na escola dominical as promessas de Deus, e hoje pela manhã estudamos sobre as promessas de Deus para Israel. Seria interessante que todos estivessem aqui, porque nós aqui estudamos e vimos, a despeito de tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio, todas aquelas investidas contra Israel, existem promessas tremendas de Deus para aquele povo, e a igreja do Senhor, ela ora por Israel, e ela reconhece tudo o que está acontecendo lá, e sabe discernir muito bem. No próximo domingo estaremos estudando as promessas de Deus para a igreja. Convido você para estar aqui. Poderíamos começar por Abraão, nosso pai na fé, um homem que o Senhor aparece a ele e promete, a partir dele, formar uma grande nação, um grande povo. Poderíamos, por exemplo, falar de profetas como Jeremias. Recentemente falamos aqui sobre ele. O profeta que foi lançado na cova, né? Mas não deixou de levar a palavra do Senhor. Poderíamos falar aqui de todos os profetas maiores, Daniel, Isaías. Daniel, por exemplo, enfrentou a fúria de Babilônia, sendo desafiado em muitos momentos, mas não negando a fé, mas declarando que servia ao Deus dos deuses, e o Senhor deu muitos livramentos. Mas nesta noite nós temos aqui uma passagem, e penso eu que preguei sobre Tomé, talvez há um ano atrás aí, num outro enfoque, mas nesta noite nós temos aqui sobre um discípulo de Jesus, o discípulo Tomé. E você sabe que Tomé se tornou conhecido por sua dúvida. Mas na verdade Tomé era um homem de fé. Se analisarmos toda a trajetória, nós vamos perceber que na trajetória de Tomé, nós temos mais momentos bons ao lado do mestre do que apenas esse episódio que nós vemos aqui da dúvida. Tomé, ele é citado em todas as listas de discípulos de Cristo. Ele é citado em Mateus, ele é citado em Marcos, ele é citado em Lucas, o que mostra a importância de Tomé no meio dos 12. E cada um dos discípulos, se você observar a trajetória dos 12 discípulos de Cristo, cada um dos discípulos cometeu erros pessoais.
Não existe um que não tenha cometido erro pessoal no momento da crise, no momento da pressão. Alguns deles, a maioria, todos eles falharam de alguma forma. E no momento da prisão de Cristo, da morte e da ressurreição, como se não bastasse as falhas que tiveram durante os 3 anos e meio do ministério de Cristo, diz lá em Mateus 26, versículo 56, se quiser colocar na tela, que todos abandonaram o Senhor. Final do versículo diz: então todos os discípulos, deixando Jesus, fugiram. Então não venha me dizer que tem discípulo de Jesus que não falhou, porque não existe. Todos eles, no momento mais crítico de Jesus, abandonaram Jesus e deixaram Jesus. Então não foi somente Pedro que falhou, que negou Jesus. Não foi somente Judas que o traiu. E nem tampouco foi Tomé o único que pecou, duvidando. E aí a gente abre a nossa boca, os pregadores, já ouvi muitas críticas a Pedro. Pedro, coitado, leva o sarel, né? Vira e mexe, a gente desce além em Pedro. Falhou Jesus, virou as costas, o galo cantou, e que mata, que o galo morra. Já pregamos sobre isso, que o galo morra. Hã? Judas, coitado, foi tão infeliz, esse se perdeu. Eu não conheço um homem com o nome de Judas. Quem conhece o Judas aí? Alguém conhece? Foi tão fracassado que nem o nome dele o povo quer botar. Você já pensou se você tiver um menino, botar no nome do menino? Ô Judas, vem cá, Judas, vai. Complicado, né? Pedro negou, Judas traiu e Tomé duvidou. Já ouvi muitas mensagens e já ouvi também criticando Tomé. E a gente fala com o peito cheio de orgulho. Jesus disse: Tomé, você viu e creu, mas bem-aventurados que não viram e creram. A gente fala: irmão, eu sou daqueles que não viram, mas creram. A gente fica todo bobo com isso, né? Parece que nós somos a última rosca do pacote. Hã? Parece que a gente não falha. E quando a gente olha aqui, irmãos, todos os discípulos tiveram falhas. Todos eles. O nome de Tomé no hebraico, ou seja, Dídimo, em grego, significa gêmeo. Você vai dizer: pastor, ele tinha um irmão gêmeo? Eu não sei, mas pelo menos uma coisa nós podemos dizer: o nome dele eu acho que diz muito bem o que nós parecemos com ele, porque você sabe que existem os gêmeos idênticos e não idênticos, mas mesmo não idêntico, existem características de um que aparecem no outro. Então eu quero dizer para você que Tomé, irmão, é o nosso irmão gêmeo. Tomé foi um dos discípulos de Jesus. E nós devemos olhar para Tomé, querido, como um igual a nós e não diferente. Por isso eu quero insistir nesta noite que Tomé se restaurou e ele se manteve na fé durante o seu ministério e durante a sua vida. Estou falando de homens de fé. E Tomé foi um homem de fé, sim senhor. E eu quero refletir com você aqui algumas considerações sobre a fé de Tomé. E procurar entender um pouquinho da fé que Tomé expressava. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a fé de Tomé, ele tinha uma fé que o levava a ter coragem. Em João 11:16, quiser colocar na tela, coloque. Diz a palavra de Deus: então Tomé, chamado Dídimo,
disse aos condiscípulos, aos seus companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus falou sobre Lázaro, que Lázaro estava morto, Jesus disse: olha, eu não fui para que vocês pudessem ver a glória. E aí Tomé diz: então se assim nós também podemos morrer, ele vai nos ressuscitar. Significa que Tomé cria que Jesus tinha poder para fazer o que ele estava falando. Fé para ter coragem. Esta passagem eu entendo que ele teve coragem de dizer: eu posso até morrer, eu tenho coragem para morrer, porque ninguém, irmão, eu não quero morrer. Você quer morrer? Eu sei que você não quer. Mas Tomé quis dizer o seguinte: se eu morrer agora, eu creio que ele tem poder para me ressuscitar. Ele disse: eu posso morrer com ele, porque morrendo com ele eu tenho vida. Eu estou dizendo a você que a fé de Tomé é uma fé que nos leva a ter coragem. Essa é a primeira característica que eu destaco na fé de Tomé. Quando Jesus disse nesse episódio de Lázaro, ele se posicionou assim. Tomé disse impulsivamente que aceitaria até morrer para que acontecesse o mesmo milagre que iria acontecer com Lázaro, pudesse acontecer com ele também. Essa palavra de Tomé, irmão, demonstra uma fé corajosa. Eu estou dizendo a você que fé, irmão, nos leva a ter coragem. Coragem para enfrentar situações, coragem para vencer as crises, porque, irmão, todo mundo passa por crise. Essa conversa, esse evangelho que tem por aí afora, triunfalista, que diz que aceitou Jesus, acabou o problema, 5 carros na garagem, muito dinheiro no banco, talvez algum até consigo, o Senhor abençoa, e se Deus te abençoou, amém. Mas quero dizer a você que, embora todas essas mensagens que existem por aí, nós somos suscetíveis sim a crise e problema, mas eu quero dizer, se você tem fé, pode vir o que vier, você vai declarar: eu sou mais do que vencedor na pessoa de Jesus. Tomé se colocou à disposição para enfrentar até a morte com Jesus. Ei, crente, você que está em casa, crente ou não, eu quero dizer a você, quem tem fé em Jesus, ele tem coragem para enfrentar qualquer situação. Eu disse que ninguém quer morrer, mas quem tem fé em Jesus tem coragem para enfrentar a morte, porque se Jesus não voltar daqui a pouco, irmão, um dia eu vou descer a tumba fria e você também. Então eu quero fazer um apelo a você que está em casa e aqui: pastor, eu não gosto de falar sobre isso sem pensar. Tudo bem, mas eu quero dizer a você, não tenha medo de morrer, porque quem morre com Jesus está seguro. Oh, levante a tua mão e dê glória. Oh, glória a Deus. Xalá, xarabá. Eu aprendo com Tomé a ter fé para ter coragem, mas eu aprendo com Tomé, querido, a fé para entender. João 14, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Você se lembra que aquela célebre frase de Jesus, que ficou registrada aí nesse capítulo, no versículo 6, na sequência, foi a resposta dada a Tomé, uma pergunta de Tomé. Ele desejava entender, irmão, a mensagem de Jesus. Tem gente que não consegue entender. Tem gente que diz assim: eu vou largar esse negócio de Bíblia, porque eu já encontrei pessoas que dizem: pastor, eu já li a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu leio e não entendo nada. Irmão, quero dizer para você o seguinte: Tomé, ele tinha fé para entender e queria entender, queria compreender. Os outros discípulos ouviram Jesus falar sobre a ida dele e ficaram quietos, talvez com dúvidas, não entenderam bem, mas Tomé não, Tomé queria entender. E feliz é aquele, irmão, que quer entender. E alguém disse que a fé tem que ser inteligente. Tem que ser mesmo, irmão. Você não é massa de manobra. Se você está aqui nesta noite, é porque você entendeu a mensagem do evangelho. Você entendeu que Jesus é o único caminho, fora dele não existe escape. Não adianta o homem procurar um desvio, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jogue a tua mão para cima e dê glórias a Deus. Sabe por quê? Você entendeu isso, irmão.
O evangelho é tão simples, as pessoas complicam. Tem gente que não quer entender como é que é esse negócio de crente. A pessoa faz o que quer e não sei mais o que, e fica por aí, prostitui, rouba, até mata, depois vai para a igreja e diz que está salvo. Eu quero dizer para você que é assim mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque nós entendemos o poder do Calvário, nós entendemos o poder do sacrifício de Cristo. Aleluia! O evangelho ainda continua sendo poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh, maravilha! A fé de Tomé era uma fé que o levava a entender. Os discípulos ouviram aquelas palavras de Cristo e não perguntaram o significado, mas Tomé não. Tomé teve coragem de pedir a Jesus que explicasse melhor. Graças a Tomé, oh glória, nós entendemos hoje que Jesus é o único caminho que nos leva para Deus. Segundo lugar, a fé de Tomé é uma fé que nos faz entender a mensagem do evangelho e nós podemos seguir o exemplo dele. Terceiro aspecto da fé de Tomé é uma fé para questionar. Fé para questionar. João 20, coloque por favor aí o versículo 25 que nós lemos. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Na outra vez que eu ministrei, eu destaquei essa questão da presença ao culto. Você sabia que é um perigo você faltar culto? Tomé faltou o culto, irmão, exatamente na primeira vez que Jesus apareceu, ele não foi no culto. Eu acho que ele estava, seus questionamentos, chateado, era crente, tinha fé, mas estava chateado, porque às vezes o crente fica chateado, irmão, até pastor às vezes fica chateado. A gente só não pode perder a doçura, senão a gente faz besteira. Mas Tomé, no primeiro culto que Jesus apareceu, ele não estava. E aí disseram: Tomé, o mestre apareceu para nós, Tomé. Ele foi no culto. Não me venha, mais ou menos, não me venha com conversa. Se ele não mostrar o lado dele, não mostrar a mão, eu não creio. Não me venha com essa conversa. Aleluia, ainda bem, irmão, que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Jesus veio e 8 dias depois, eu acho que Tomé, acho que ele só ia na igreja domingo à noite só. Porque no primeiro culto ele não foi. A Bíblia diz que 8 dias depois Tomé estava no culto. Eu acho que ele só ia no domingo e só voltava no outro. Mas era crente. Eu quero dizer a você que só vem domingo à noite, você é crente também. Eu vou orar para você passar a vir terça e quinta. Mas eu quero dizer, alegra o seu coração, você é crente, você tem fé. E o Senhor está aqui nesta noite. Se você só pode vir aqui hoje à noite, então alegra o teu coração. Porque Jesus veio no culto e Ele está aqui para lhe abençoar também. Fé para questionar. Quando Tomé ouviu a respeito da ressurreição de Jesus, irmão, no primeiro culto que Jesus apareceu depois da ressurreição, ele não estava. E quando falaram com ele, ele duvidou. No versículo 24 que nós lemos: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ele agiu pela lógica humana, por aquilo que é lógico, por aquilo que parece ser o real. Ele estava desiludido com tantos aborrecimentos, irmão. Mas os outros discípulos também estavam confusos e não tiveram coragem de questionar. Eu creio que outros tinham outras dúvidas, mas não tiveram coragem. Por isso que eu acho Tomé um crente ousado. Aleluia. Na verdade, querido, Tomé acreditava em Jesus. Tomé cria em Jesus. Tomé sabia que Jesus, mas ele não conseguia entender o sentido da ressurreição ainda. Se Tomé fosse tão descrente, irmão, como alguns acusam ele por causa daquela dúvida dele, ele poderia continuar duvidando depois de ver Jesus, que está no versículo 27, 28. Nós podemos perceber, irmão, no Tomé um desejo de crer, mesmo não tendo fé necessária para aquele momento, mas ele queria crer, ele questionou.
O questionamento de Tomé era em buscar de crer mais e experimentar, irmão, de Jesus. Ele ainda precisava avançar mais. Sabe o que nós aprendemos em Romanos 12, versículo 1 e 2? Fala sobre o culto racional. O Senhor quer que nós tenhamos uma fé inteligente, uma fé que entenda. Às vezes questionamos, e eu fico pensando, irmão, que nós temos visto hoje no meio evangélico, para alguns que gostam, meio gospel. Tantos escândalos que temos com lideranças evangélicas, homens que antes pregavam o evangelho, cantavam. Podemos citar aí um Kleber Lucas da vida, um Caio Fábio da vida, e muitas pessoas que creram em Jesus, mas nesse momento estão como Tomé, estão questionando. Com todo o respeito e o amor que eu tenho pelo pastor Silas, mas neste momento, que desserviço ele tem prestado à igreja do Senhor pelo Brasil. Vocês sabem que eu amo o pastor Silas, eu admiro ele pelo posicionamento, mas nesse momento ele está prestando um desserviço à causa do Senhor. Quanta gente questionando, pastor, isso aí? Postura dessa? É claro que nós somos cidadãos e nós participamos dos momentos cívicos da nossa nação, mas nós como pastores, como ministros de Deus, não podemos sair do patamar que estamos lá em cima, mais elevado, lá no reino de Deus, para descer aqui no reino humano e nos misturar e levar o evangelho a ser achincalhado e a criticado. Podemos questionar sim, e há pessoas que estão questionando a igreja evangélica no Brasil nesse momento. Tomé também questionou. Eu quero dizer a você, questionar não quer dizer que você não tem fé. Muitas das vezes a nossa fé nos leva também a questionar as situações. Fé para questionar. Quando nós levantamos questões, irmãos, sobre esses mistérios, nós só encontramos respostas através da fé. Não adianta. Você poderá querer encontrar resposta, talvez no comportamento humano, na psicologia, querer dizer, né, a pessoa está desequilibrada, está isso ou aquilo. Eu quero dizer para você, quando nós questionamos, e aqui Tomé estava questionando, ele só teve a resposta que pode ser aceita através da fé. Eu não sei se você está com muitos questionamentos na sua mente, no seu coração, com relação à igreja, o momento que estamos vivendo, o momento que você está vivendo. Eu não sei, só quero dizer para você, questionar não exclui você de ser uma pessoa que tem fé. Então, em nome de Jesus, nesta noite, alegra o teu coração. Você é crente, você questiona, mas Jesus habita dentro de você. Levante a sua mão e dá glória a Deus, hein, irmão? Oh, aleluia, aleluia. O pastor está bravo hoje, não está? Glória a Deus, aleluia. Fé para questionar. Mas em quarto lugar, sabe o que eu vejo aqui na fé de Tomé? A fé para esperar, ter paciência. João 21, versículo 2. João 21, versículo 2 diz assim: e estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Alguns dias depois de ter o encontro com Jesus ressuscitado, naquele segundo culto que Jesus se apresentou dentro onde eles estavam reunidos, que ele foi ali, podemos entender que ele foi ali especificamente, irmão, Tomé era tão crente, irmão, que Jesus foi no culto só por causa de Tomé. Que coisa linda, irmão. Tanto que Jesus gostava de Tomé. Tomé questionava, Tomé perguntava, Tomé interferia, mas Jesus gostava de Tomé. E ele chegou lá e conversou com Tomé, e curou Tomé, resolveu a situação de Tomé. A fé de Tomé foi restaurada. Ô, irmão, nesta noite o mesmo Jesus, ele veio no culto aqui para restaurar a fé e dar firmeza a pessoas que estão aqui. Aleluia. Alguns dias depois de ele ter um encontro com Jesus ressuscitado, Tomé continua ainda junto com os discípulos. Ele não largou, irmão, o ministério.
e não abandonou a sua equipe ministerial. A presença dele no meio do grupo de discípulos mostra, irmão, o desejo dele de esperar o retorno do mestre. Graças à esperança de Tomé, ele teve mais uma oportunidade, irmão, de ver o Cristo ressurreto. Quando Jesus operou mais uma vez o milagre da pesca maravilhosa. Nós falamos ontem lá em Penha sobre aquela primeira pesca, quando Pedro foi chamado, e agora nós retornamos aqui, Jesus, mais uma vez, trabalhando nesse contexto da pesca, onde estavam presentes os pescadores, e Pedro e os demais estavam presentes, e foi aqui que Jesus renova o chamado de Pedro. A fé nos dá esperança, irmão, de receber a resposta de Deus. A fé não nos deixa desanimar. A fé de Tomé o fez esperar. E eu estou orando para que a fé que você tem no seu coração leve você a esperar o tempo que for necessário para que a resposta de Deus venha em sua direção. E eu estou concluindo nessa noite sobre esse homem de fé, crente, que muitos criticam, duvidou, precisou ver para crer. Conversa, irmão, todos nós temos as nossas limitações no que diz respeito à fé. Atos 1 e versículo 13, eu estou dizendo para terminar que a fé de Tomé, em que pense alguns que era uma fé frágil, ela era uma fé que levava à perseverança. Diz assim o versículo 13 de Atos 1: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. Estou dizendo a você, querido, que a fé de Tomé, ele era tão crente que ele tinha perseverança. Quando Jesus subiu aos céus, está no versículo 9 de Atos 1. Os discípulos ficaram orando até que o Espírito Santo viesse sobre eles no Pentecoste. Tomé não estava pescando, Tomé não estava assistindo o filme longe, Tomé não estava conversando numa roda de escarnecedores. Tomé ainda estava lá esperando a descida do Pentecoste. Então nesta noite, se você tinha alguma resistência com Tomé, tire isso do seu coração. Tomé era crente igual a mim, igual a você, com os questionamentos, com as dúvidas que às vezes vêm sobre nós nas situações da vida. Mas isso não quer dizer que nós não temos fé. A nossa fé é uma fé perseverante. Você pode dizer amém? Tomé estava lá, irmãos, com os primeiros cristãos. Tomé perseverou em oração. A perseverança, irmão, é a prova de fé. Agora, quando ele estava mais fortalecido, depois de toda essa experiência, ele poderia suportar as dificuldades, mas agora cheio do Espírito Santo. Tomé, fique de pé nesse momento, estamos já concluindo. Tomé se tornou um homem de fé, independente das dificuldades. Oh, glória a Deus. Queridos, ao concluir esta ministração nesta noite, quero ressaltar para você que a vida de Tomé mostra um pouco de cada um de nós, mostra um pouco do pastor Elias, um pouco de cada obreiro, um pouco de cada um de vocês. Somos discípulos de Jesus. Queremos ser corajosos na fé, assim como Tomé. Tomé quis ser. Mas às vezes não entendemos o significado das coisas espirituais. E aí nós procuramos entender, mas existem situações, queridos, que não conseguimos entender. E 1 Coríntios 2,14 nos dá uma dica sobre isso. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Ei, e eu concluo dizendo a você, assim como fez Tomé, eu e você devemos continuar seguindo a Jesus, com a esperança de aprender cada vez mais e sendo perseverantes na fé.